eu te dou graça, Senhor, graças Deus, Senhor e Jesus. Nós continuamos nessa noite em adoração a Ti, Senhor. Conforme você for voltando para o seu lugar, feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Vamos continuar em adoração a Deus nessa noite. Ele merece todo o nosso louvor. Deixou a glória e veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando cairão da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, me constrange ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Deixou a glória e veio ao mundo meus pecados, foi afastado da presença do Pai. Quando cairão em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, me constrange ao
venceu. A morte ele venceu. O véu se rasgou e hoje livre sou. E hoje livre sou. A morte ele venceu. O véu se rasgou e hoje livre sou. E hoje a morte ele venceu. O véu se rasgou e hoje livre sou. E hoje livre sou. A morte ele venceu. O véu se rasgou e hoje livre sou. E hoje livre sou. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, Diz o texto bíblico para nós nessa noite: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Diga à pessoa que está ao teu lado: é sim. O cálice é a comunhão do sangue de Cristo. Diga isso. E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Sejam todos bem-vindos à comunhão nesta noite. Amém? Podemos sentar com alegria no nosso coração. Mês após mês. Obrigado, gente. Depois continuamos. Mês após mês, celebramos a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como se diz. E a ceia é uma das experiências mais ricas e significativas da vida de um cristão, ou vivida por um cristão, por uma comunidade, por uma congregação, por uma cidade, por uma igreja na cidade, uma igreja num bairro. É muito importante. É um momento de muito significado para mim e para ti. A ceia do Senhor é a mesa do Senhor. E em Lucas capítulo 22, verso 19, dando continuidade, nós lemos antes 1 Coríntios 10, 16, mas em Lucas 22, verso 19, Jesus disse uma coisa muito interessante dentro desse tema da Santa Ceia. Lucas 22, verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim.
Olha a afirmação de Jesus na hora da ceia. Façam isso em memória de mim. A ceia não deixa de ser um memorial, um momento em que nós lembramos da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Mas também é um momento que nós lembramos do que aconteceu no passado, mas também é um momento que podemos nos lembrar, na hora da ceia, examinando-se cada um a si mesmo, e vendo, e trazendo à nossa memória a obra da graça dele, do sacrifício e do perdão dele, da morte dele e da ressurreição por nós, que nos dá santidade e pureza para participar da ceia. Mas também é uma memória de que Jesus vai voltar. Cristo vai voltar. Como temos dito e ensinado, a ceia ela aponta para o passado, para aquilo que Cristo fez. A ceia ela aponta para o momento em que estamos vivendo, que nós devemos ver como estamos vivendo, não como nestes, sim como sábios remindo o tempo, procurando cada vez mais saber e descobrir a vontade de Deus para conosco. E também nos leva a olhar para o futuro. Somos peregrinos aqui nessa terra. Nossa pátria, nosso lar é o céu, nos aguarda, amém? Mas é um memorial. E também é um momento em que nós estamos aqui para confirmar. Nós cremos em Jesus Cristo. Eu declaro a minha fé na pessoa e na obra dele. Agora, por que Cristo instituiu a ceia? E ela foi depois implantada na igreja, no início, né, na igreja primitiva. Por quê? Mateus capítulo 26 também Jesus fala da Santa Ceia. E nos leva a entender algumas coisas que nós precisamos, por que precisamos participar e cear. Por quê? Mateus 26, 26, eu acho isso muito incrível, que é o capítulo e o verso, o mesmo número. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Nós vemos aqui no primeiro verso porque, ou um dos motivos que nós devemos ter a ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. A ceia é um momento em que nós temos que compreender que dentro do coração de Deus e no seu propósito para com o homem, Ele fez algo muito importante. Ele partiu Jesus por nós. É muito interessante que Jesus ele está orando e agradecendo, né, por aquilo que ele ia fazer, que ele ia morrer. E a Bíblia diz, na profecia de Isaías, trazendo esta verdade bíblica para nós nessa noite, que a ceia é um momento de partilha, que nós temos que entender isso. Que ele foi moído e ferido por nós. A Bíblia diz claramente que ele foi moído, foi ferido, ele foi compartilhado, ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Amor é não que nós tenhamos feito alguma coisa por ele, não, mas ele fez tudo por nós. Nisto consiste o amor, em que ele nos amou, e dentro do amor está o fato de se entregar. Ele se entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que, podemos dizer, compartilhou, deu o seu único filho. E aqui está um segredo.
Aqui está um segredo. Uma igreja viva, uma igreja eficiente, é uma igreja que tem um amor sacrificial. Um amor que está disposto a compartilhar, repartir, dar aos outros. Eu quero aproveitar e agradecer e também lembrar que nós podemos nesse ano manifestar o amor de Deus de uma forma prática, compartilhando nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, dando ouvido para escutar as pessoas. O casamento que eu fiz hoje à tarde, a mãe do noivo, ela ficou viúva no ano passado. E quando eu cheguei e vi ela do lado do seu filho, eu vi que ela estava precisando de uma palavra de ânimo. Eu olhei nos olhos dela e disse: fique tranquilo, Deus está te dando alegria no dia de hoje. Eu sei que tu estás pensando, quão bom seria que o teu marido estivesse aqui. Mas fique alegre, porque junto contigo, vocês foram usados para ensinar esse garoto no caminho do Senhor. E hoje ele está construindo um novo lar abençoado, pelo que tu e o teu marido, nesses anos todos compartilharam e ensinaram. Ela deu um sorriso. Eu até tirei uma foto, eu tenho a foto dela aqui e do filho. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Cristo fez tudo por ti. Não segure aquilo que Deus fez por ti. Tenha esse desejo de compartilhar, né? Obrigado a todos que trouxeram o quilo hoje, para compormos a cesta básica de pessoas que nós temos o cadastro que ainda não tem. Compartilhe Jesus. Ore pelas pessoas. Ore pelos enfermos. Sinta a dor daquele que está ao teu lado. Chore com os que choram e se alegra com aqueles que se alegram. Amém, irmãos? Então a ceia é um momento muito importante em que Deus quer sempre trazer à nossa memória. Ele abençoou aquele pão, mas partiu. Aquele pão era ele. A Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, né? Não partir, não quebrar a casca, para vir e gerar frutos, morre. Mas se morrer, se quebrar, se quebrantar, for liberto do egoísmo, vai dar muito frutos. Eu declaro nesta noite que todo aquele que está ligado à videira que é Cristo vai ter esta qualidade na sua vida. Eu vou compartilhar o amor e a vida, e eu vou entender que aquilo que eu tenho não é meu, é do Senhor, e o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Amém, irmãos? Não teria ceia se Cristo não tivesse partido o pão, partido a sua vida. Nós não teríamos condição de estar aqui hoje. Digam todos: Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. E o verso 27, a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Tomou um cálice, tendo dado graças. O que representava o que ele estava dizendo aqui? Verso 28, esse é o meu sangue, bebei dele todos. O sangue da nova aliança. Quem é casado aqui tem uma aliança. Ela é feita de ouro, que encara calorias altas. E se você olhar, você vai ver que ela traz um significado para nós. Que Cristo fez uma aliança conosco. E quando nós casamos,
nós fazemos uma aliança com um homem e com uma mulher. O que significa isso? Nós estamos aqui hoje à noite para renovar nosso compromisso, a nossa aliança com Cristo Jesus. Para dizer muito obrigado por tudo que tu tens feito até aqui, mas eu me entrego ainda mais e eu quero andar na tua vontade, no teu caminho. E diz aqui, agradeceram, deu graças. Outra coisa importante na vida da igreja, que a ceia é para isso, para nos lembrar, devemos ser agradecidos. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, né? E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Estou misturando os textos, né? E devemos ser agradecidos por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Deus, pela família que eu tenho. Obrigado, Deus, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida da igreja, pela vida dos meus irmãos. Como é bom estar juntos. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Obrigado, Senhor, pela esposa que eu tenho, pelo esposo que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. E quem não é casado, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Obrigado, Deus, pela esposa que eu vou ter. Quem pode dar um amém? Aleluia. Glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado, seja agradecido. Seja comprometido com Deus. Ações de graças. Verso 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Diga para a pessoa do outro lado, Cristo vai voltar. E um dia nós vamos beber uma grande ceia com Ele lá em cima. Verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Diga, Senhor, dá-me um coração que compartilha. Renovado, um coração que tem uma aliança renovada contigo todo dia. Diga isso. Agradecido, sabendo que tu vai voltar. O que isso faz conosco? E tendo cantado o hino, saíram para o monte. Saíram para a vida. Saíram para a vida. Quando eu tenho um coração que é o coração de Cristo, que gosta de compartilhar, estou com a minha aliança renovada com Ele, sou agradecido, creio que Ele vai voltar, eu estou preparado para sair e vencer por onde eu passar. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, foram para a vida deles, com vitória, com certeza. Agora, esta pergunta é feita por muitos, e pode estar sendo feita por alguém esta noite. Quem deve participar da ceia? Quem pode participar da ceia? É muito simples. Esta mesa não é da igreja, não é de nenhuma denominação, nem de nenhum pastor, é de Cristo. Nós simplesmente estamos aqui para compartilhar aquilo que é dele. E Ele que diz quem tem direito e quem não tem direito de participar dessa mesa. E é interessante que no verso 14 de Lucas 22, diz assim: chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Seus discípulos. Aqueles que seguiam a Ele. Quem pode participar da mesa? Se com a tua boca confessar e no teu coração tu crer e está disposto a ser um seguidor, um discípulo de Jesus, aceitar Ele como teu Salvador, mas não apenas como teu Salvador, como o Senhor e dono da tua vida.
Não apenas como aquele que te liberta e muda a tua vida, mas aquele que também vai te libertar e mudar a tua vida pelo senhorio e o governo dele sobre ti todo dia. Aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que reconhecem os seus pecados e confessam os seus pecados, que entendem que precisam do perdão de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, o que diz a Bíblia? Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então, quem pode participar da mesa? Quem é comprometido com Jesus. Por quê? Porque isso aqui é a comunhão com o sangue e com o corpo. Nós não podemos participar da mesa do mundo e da mesa de Deus simultaneamente. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Se andarmos na luz, mantemos comunhão com Deus e uns com os outros. Ceia é comunhão. Comunhão é compartilhar algo em comum. Não é uma fé que apenas diz, né? Ah, meu pai cria, eu também creio. Isso não é fé, isso é credulidade. Isso aí é você declarar aquilo que é normal. Ah, eu moro num país cristão, eu sou cristão. Não, não é isso apenas. Fé é um compromisso, é uma entrega, uma renúncia do pecado, o abandono do pecado. Amém, irmãos? É muito interessante. As crianças podem participar da ceia? O que diz Mateus 18, verso 3? Eles perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo. Não, tem só um em verdade aqui. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós devemos ser como as crianças. As crianças são simples, né? Inocentes, verdadeiras. Quem já foi visitar uma família e uma criança falou uma coisa que foi uma verdade na frente de todo mundo? Uma vez nós fomos numa família lá em Taquari. Fomos convidados para comer numa cruzada de fé. E sentamos na mesa e chegou a criança. E nós oramos, agradecemos a comida, e antes de comer ela olhou para o pastor Isaías e disse assim: mãe, esse é aquele que tu disse que grita um monte. Fica quieto, guri, agora é tarde. Mãe, esse é o papagaio que tu disse que fala o tempo todo. O guri não parava. A mulher já estava assim, colorado, né? Virou internacional na hora. Um vermelhão. Mas é assim, criança é assim, ela é simples. O que diz Mateus 19, verso 14? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, se Jesus disse que elas são exemplos de fé, de simplicidade, não podemos impedir de ir a Ele, é bom a gente ensinar as crianças desde pequenininhos que eles devem participar da ceia e o que é a ceia. Porque a Bíblia diz, Mateus 26, 27, bebei dele todos.
Amém, irmãos? Teus filhos estão contigo aí agora? Amém? Esse é um dos motivos que a gente não tira as crianças no culto da ceia. Que legal. E quando que nós devemos participar da ceia? A igreja tem o costume já há anos no mundo todo, né? Uma vez por mês, o primeiro final de semana, o primeiro domingo, o primeiro sábado. Mas a igreja primitiva, ela participava a ceia, né? De casa em casa. Mas nós temos esse costume, vamos dizer assim, a igreja no todo, né? Mas isso não impede da gente levar a ceia para alguém que não pôde estar no culto da ceia. Isso não impede da gente levar a ceia para alguém que está num orfanato, num lar, em um hospital. Isso não impede de um pai e uma mãe cristã, em um dia no seu culto familiar, dar a ceia para os seus filhos, para a sua casa. Eu lembro que o meu pai fazia isso. Vocês fizeram isso, tu fez isso com os teus filhos, né? Eu fiz isso com meus filhos, quando eram pequenos. Mas é importante que a gente entenda que a gente não pode ficar sem participar da mesa e da comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? E pastor, eu posso tomar ceia virtual? O que é isso, irmão? Não, agora pela internet, pela televisão. Quando eu casei, eu não casei virtualmente. Eu casei olhando para minha esposa. Certo? Certo? A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Por que eu digo isso? Porque há um ensino antibíblico e falso de que agora eu não preciso mais congregar, eu posso ficar na minha casa. E o perigo dessas pessoas é que elas se tornam críticas de tudo que Deus já instituiu na igreja até os dias de hoje. Quem gosta de estar com seus irmãos? Quem gosta de olhar nos olhos? Não sou contra o WhatsApp, Facebook, né? Qualquer forma que você pode falar com as pessoas, mas nada substitui você olhar a pessoa. Estou vendo Felipe. Oi. Ali tem uma câmera que está nos vendo. Diga a pessoa do outro lado: comunhão é estar presente, é olhar nos olhos de Cristo e nos olhos do meu irmão. Como eu me preparo para estar na ceia? 1 Coríntios 11, muito importante. Esse texto é extremamente esclarecedor. 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante fala. Mas o primeiro ponto, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muito bem. Quantos creem que o Espírito Santo revela os nossos pecados? Levante a mão bem alto. Para te condenar ou para te levar ao arrependimento? Te levar ao arrependimento. Aí está. Quando a Bíblia fala de examine-se o homem a si mesmo, nós não podemos tirar os olhos que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a bondade e o perdão de Deus. Deus em Cristo fez um sacrifício completo, perfeito,
para que todo aquele que nele crê possa examinar-se, não pela sua ótica natural e nem pela ótica do maligno, porque ele é o acusador. O maligno pega os nossos pecados e nos acusa. E às vezes ele fala aquilo que nós praticamos, realizamos. Mas só que nós temos que lembrar: eu fiz isso, eu cometi isso, mas eu me arrependi, eu pedi perdão dos meus pecados. Eu levanto o Cordeiro de Deus, eu levanto o amor, eu levanto o poder do sangue de Jesus. Eu levanto o poder da minha confissão de fé. Ah, tu tem sim. Tu sabe os dias, tudo certinho. Agora, vamos ao texto bíblico, verso 27. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Aqui está falando aquele que beber indignamente. O apóstolo está trazendo a consciência e o ensino de que não façam isso sem ter responsabilidade, sem ter consciência do que vocês estão praticando. Eu tenho consciência, e você também nesta noite, que eu estou aqui e vou participar da ceia, da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Estou consciente, por causa que um dia eu me comprometi, pedi perdão dos meus pecados. Ele me lavou com o sangue dele, e o Espírito testifica no meu espírito: eu sou filho de Deus. E o meu filho, o teu filho, a minha filha e a tua filha, quando chega a hora da comunhão, do comer em casa, ele não vem todo tremendo: posso sentar na mesa? Vai ter comida para mim hoje? Não, não e não. Quantos têm consciência que são filhos de Deus aqui nesta noite? Então essa mesa é dele, e nós cremos na obra redentora dele, e nós estamos aqui hoje à noite para declarar: muito obrigado, Senhor, porque por causa desta obra eu fui salvo e agora eu sou teu filho. Todos quantos creram e receberam a ele, Deus deu o poder de serem feitos seus filhos. Já falamos do verso 28, né? Examine-se. O que é isso? Arrependimento. O pastor Rubens falou aqui antes sobre isso. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Como nós devemos nos preparar, tendo discernimento do que estamos fazendo aqui hoje à noite. Isso aqui não é brincadeira não, gente. Isso aqui é muito sério. É a comunhão com o corpo e a comunhão com o sangue. Consciência do que estamos fazendo. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. O que nos traz sonolência espiritual? O que nos traz fraqueza espiritual? Falta de consciência, falta de arrependimento, falta de discernimento e falta de temor a Deus. Não tem nada melhor do que temer a Deus. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos refletir. Quem nos julga e nos conhece é o Senhor. Sim ou não? O que disse o salmista? Deus, tu que nos sondas e nos conhece, vê se há em mim algum caminho mau. O que ele estava pedindo para Deus? Eu não estou vendo, mas eu estou pedindo a ti que vê todas as coisas, que sabe tudo, que prescrutas o mais íntimo e a intenção do coração. Tu é aquele que sabe antes que as palavras venham,
O que eu vou dizer? Antes que eu pense o que eu vou pensar. Nada está oculto a ti, Deus. Então eu venho a ti nesta noite com consciência, com temor, com reverência. E te peço, vê se há em mim algum caminho mau. Tira de mim. Eu quero viver comprometido. Renovar a minha aliança, minha entrega a ti com a santidade. Amém, irmãos? E eu acho legal do verso 33, pois quando vos reunis, sim, pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: a casa de Deus, ou a minha casa e a tua casa, não é lugar de bagunça, não, nós tem que ter organização. Por isso que a gente tem uma organização, a gente tem um grupo de irmãos por setor aqui, para servir a ceia. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o reino de Deus é um reino organizado. Quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Diga para a pessoa que está ao teu lado: hora difícil de esperar é quando estamos no buffet. Mas compartilhar também é dizer: passa na minha frente, amado. Amém, irmãos? Imagina nós estar aqui sem organização hoje à noite. Uma toalha suja. Uns negócios tudo mal organizado aqui em cima. Na hora da ceia não tem ninguém para servir. Não é assim. Amém, irmãos? Diga obrigado, Deus. Que uma das coisas que tu me ensina com a salvação é a organização. Planejamento. Amém, irmãos? Tudo que tem não procede de Deus. Desobediência, desordem, desunião, destruição. Isso não é uma coisa de Deus. Deus é unidade, ordem, organização, respeito. Amém? Eu acho bonito até o dia de hoje. Se você está num lugar, sentado, chegar alguém com mais idade que você levantar e dizer: senta aqui. É ou não é bonito isso? É ou não é bonito? No metrô, no ônibus, no banco. É lindo isso. Esses dias eu estava dirigindo aqui na cidade, junto com a minha esposa, e eu vi uma pessoa com deficiência visual, que ela estava na sinaleira, tinha que atravessar, e tinha muito carro. E eu disse para minha esposa: eu vou ficar olhando, se ninguém parar, eu vou parar. E um jovem, eu achei aquilo lindo demais, abriu o sinal, ele se encostou naquela pessoa e conduziu e ajudou ela. Não sei quem ele é, nem se ele é cristão ou se ele não é cristão, mas uma coisa eu sei: uma atitude de ordem, de organização, revela amor e temor a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Verso 34: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Interessante, né? Eles estavam dispostos a obedecer aquilo que a liderança passava e ensinava a eles. Diga obrigado, Deus, que eu posso estar aqui hoje à noite com uma consciência limpa, com arrependimento no meu coração, discernindo o que eu estou fazendo, cheio do teu temor e agradecido. Muito obrigado, Deus.
Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: você é filho de Deus. Diga: agora feche os teus olhos e fale com teu pai, que é o dono da mesa, e te acerta com ele antes da ceia. Aleluia. Enquanto estamos conversando com Deus, os pastores e os irmãos que ajudam na ceia, suba aqui em cima, né? Continue orando, falando com Deus. Ele é o dono da mesa, mas também é o dono da minha vida, da tua vida. Ele sabe o que está no nosso coração. Nos humilhamos diante de Ti, Deus. Nos humilhamos diante de Ti, Deus. Vem, Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé. A palavra nos diz que quando comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Não é apenas um pão, é o corpo do Senhor. É um ritual, sim. É um ritual, mas que tem poder. Jesus compartilha o seu corpo com cada um de nós. Jesus nos chama para perto dele. Ele divide conosco a sua essência, a sua vida. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo, que aqui, Senhor, está neste pão. Corpo entregue, corpo que sofreu por todos nós. Corpo, Senhor, que levou os nossos pecados, que levou, Senhor, as nossas enfermidades. Corpo que levou as maldições. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos o teu corpo nesta noite. Queremos sim compartilhar contigo, Senhor, do teu poder. Tua palavra diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor, tu nos dá a condição de viver em ti e desfrutar do teu poder. Abençoamos o teu corpo nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ato tão glorioso que tu fizeste por nós. Tu não levaste em consideração nossos pecados, nossos erros, mas tu perdoou todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Tu nos recebeu como filhos, Senhor. E essa noite, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, para relembrar esse ato tão maravilhoso que tu fizeste por nós. Tu não fez acepção de pessoas, mas tu chamou todos, Senhor. Uma palavra que foi falada nessa noite. Deus, tu deixou para nós, Pai, essa liberdade de virmos a Ti, de coração, de receber a Ti como Salvador. Tu prometeu salvar, perdoar todos os nossos pecados. E o Teu sangue, Pai, nos cobre, nos purifica, nos tira toda mágoa, ressentimento, tira tudo que possa impedir o Teu fluir, o Teu agir em nossas vidas. Através do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos viver uma vida nova em Ti, um coração novo em Ti cada dia, Senhor. Pois é Tu que nos renova, é Tu que nos anima, é Tu que nos fortalece, através desse ato maravilhoso, Senhor, que nós relembramos nesse dia, e glorificamos o Teu nome, Te agradecemos, porque como oramos, Pai, não éramos merecedores, mas Tu te doou por nós, Tu te entregou por nós. Ó Deus, Tu fez tudo por nós, Senhor. Por isso nós Te agradecemos.
Nós te louvamos de todo o nosso coração e dizemos muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse ato maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse dom maravilhoso que tu fizeste por nós de amor, de bondade e misericórdia. Abençoa cada vida, Senhor, e nos renova nessa noite. Renova nossas vidas, Pai. Renova nosso espírito, Senhor. Que possamos cada dia mais nos alegrarmos em Ti e glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, que é sobre todos os nomes. Por isso nós te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos se sente filho de Deus? Quantos têm alegria de participar da mesa do Senhor nesta noite? Aleluia, isso é muito importante. Somos filhos de Deus. Enquanto estamos adorando, os irmãos vão nos dar o pão. Vocês podem sentar, e à medida que você receber o pão, você fica em pé, né? Como um ato de organização, para a gente saber quem já recebeu. Vamos adorar a Ele. Foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de Ti. Foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de Ti. Se esvaziou de sua glória e se humilhou, tomando forma de um homem me amou. Foi rejeitado pelo povo sem temor, mas mesmo assim na cruz por todos se entregou. Vamos declarar. Foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de Ti. Se esvaziou de sua glória e se humilhou, tomando forma de um homem me amou. Foi rejeitado pelo povo sem temor, mas mesmo assim na cruz por todos se entregou. Levante a tua voz, vamos declarar. Foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de Ti.
Aleluia. Ceiamos todos nessa noite. Pão da vida. Queridos, vocês podem sentar. Nós vamos passar o vinho. Na medida que tu receber o vinho, o cálice, tu pode levantar. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Declare: para sempre. Ressuscitou.
exaltamos Jesus. Tu és o Cordeiro que tira o pecado. Obrigado pela tua obra perfeita. Obrigado pelo teu sangue vertido no nosso lugar. Toma com alegria. Receba a vida que vem dele em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Diga. Coração. Coração. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Diga para o irmão que está ao teu lado: eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Querem dar a mão nos corredores? Pode dar. Somos corpo bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor. De Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar rápido. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, amado e querido irmão. Amém. Amém. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos estar junto com os irmãos dessa noite. Abrace o teu irmão e diga: que Deus te abençoe. Liberdade, liberdade, liberdade. Não sou escravo, estou livre, livre. Liberdade, liberdade, liberdade. Sou escravo, passivo.